Pessoal, boa noite. Peço desculpas novamente aí por esse atraso. Foi me dada essa missão de falar um pouquinho sobre síndrome de abstinência alcoólica. É um tema muito relevante para a saúde em geral, não só de quem trabalha na área da saúde, né, mas para a população como um todo. Eu imagino que o maior público aqui sejam médicos, né? Que é o que me foi passado. Mas deve ter, tem, tem enfermeiros, tem outras pessoas convidadas, e eu vou tentar passar o tema de uma forma que todo mundo consiga entender, não é de difícil compreensão, mas é de grande importância. E apesar a gente focar, né, na questão da fisiopatologia, de avaliar a paciente e do manejo, e apesar de que vocês vão chegar à conclusão de que é algo simples, né, de manejar, mas nem sempre é tão simples de identificar. E exige que não só o médico, mas qualquer profissional da área da saúde, ou qualquer pessoa que conviva com alguém que tenha dependência do uso, né, do álcool, né? Hoje a gente vai focar, né, no álcool em específico, que saiba que existem locais, né, específicos para tratar, existe muito recurso. E hoje a gente vai falar da questão de maior gravidade, né? Quando o dependente, né, do consumo de álcool começa a ter um quadro clínico cheio de sinais e sintomas, por isso que é chamado de síndrome, né? Para quem não é da área da saúde, quando a gente fala de síndrome, eu quero dizer que é uma situação de saúde que tem uma série de sinais e sintomas, né? E é uma síndrome causada pelo álcool, mais especificamente quando eu estou abstinente do uso dele, né? Eu não me apresentei, acabei de lembrar, meu nome é Caroline, eu tenho pós-graduação em psiquiatria geral da infância e adolescência, trabalho em vários serviços da rede de apoio psicossocial, trabalhei no CAPS Álcool e Drogas de Contagem durante aproximadamente 5 anos, ainda trabalho com álcool e drogas, mas num CAPS de Lagoa Santa, e faço parte da equipe de saúde mental do Hospital Municipal de Contagem, e síndrome de abstinência alcoólica é nosso feijão com arroz. Então, a gente atende muitos casos assim. Eu vou pedir que as pessoas que estão participando entrem no chat depois para assinar a lista de presença, e a apresentação não é muito extensa, e aí nós abriremos no final para dúvidas, tá bom? Pode passar. Antes de focar na questão, da síndrome em si, do manejo, é importante trazer alguns dados. Esses dados que estão aí no slide são da Fiocruz, e são bem alarmantes. De acordo com os dados, em 2019, o consumo de bebida alcoólica, né, em termos de questões que afetaram, né, a saúde, né, que geraram custo, custou para o Brasil 18,8 bilhões. Esse valor corresponde a 3,5 vezes o valor destinado à manutenção do programa da farmácia popular, 7 vezes o valor gasto com atendimento e controle de tratamento de HIV e as outras ISTs, 61,6% do valor que o governo pretende investir em ampliação do atendimento pelo SUS. Isso são
dos custos diretos, né? E desse aí, né, desses 18,8 bilhões, 1,5 bilhão está ligado, isso em 2019, tá? Está ligado à hospitalização dos pacientes, né, em consequência do uso do álcool. Indiretamente, a gente ainda tem aí 17,7 bilhões que estão incluídos aí perda de produtividade, com licença, aposentadoria precoce, atestado médico, custo previdenciário, que atingiu 47,2 milhões em 2019. Eu trabalho no sistema penitenciário também, e aí, se a gente for parar para pensar no sistema penitenciário também, né, que gera custo, muitos crimes são causados, né, em decorrência de intoxicação alcoólica. Então, assim, né, eu resumi, né, mas tem custos que afetam de uma forma geral, né, em todas as esferas. E aí, assim, né, como em resumo, né, o consumo do álcool tem impactos significativos na saúde, no bem-estar da população e, consequentemente, custa muito caro para os cofres públicos e custa caro para quem trabalha e contribui também, né? Pode passar. Então, a síndrome da abstinência alcoólica, em 1997, né, Bertolli definiu que é, por si só, um estigma da síndrome da dependência alcoólica. O que isso quer dizer? Que se eu tenho alguém que está apresentando sinais de abstinência alcoólica, eu posso, né, claramente já começar a pensar que essa pessoa é dependente de álcool e que sinaliza um consumo crônico abusivo. Pode parecer uma frase simplória, mas existe um termo que a gente usa muito em CAPS, que é o paciente pré-contemplativo. Mas quem não tem um amigo, um tio, né, um parente qualquer que fala assim, não dependo de álcool não, é só hoje, é só no final de semana, não, ou uma latinha por dia só para dormir, né? Então, assim, a pessoa não assume, né? Até que chega uma consequência mais grave, que é a síndrome da abstinência, né? E aí a gente fala, né, que se tem síndrome de abstinência, é um etilista, é um consumidor crônico e abusivo de álcool. Pode passar. Essa imagem não ficou muito legal, mas né, é uma imagem de uma tabela, porque antes da gente falar assim, mas então como que é definido o consumo crônico e abusivo? Existe né, uma quantidade, né, padronizada, vamos dizer assim, o DSM-5, né, que é a referência do Código de Doenças da Psiquiatria, né, ele coloca como a pessoa que é abstêmia, né, que não faz uso de álcool, ele classifica em quantidade, né, e sexo, feminino e masculino, vai variar, né, o consumidor moderado, né? Antigamente era o consumidor mais severo, né? A diferença é muito pequena, mas o consumidor moderado do sexo masculino é aquela pessoa que toma 14 doses de álcool por semana, ou equivalente a 4 doses por dia, né? Ou 4 doses por dia, ou 14 doses por semana. Na mulher, seriam 3 doses por dia ou 7 doses por semana. Deve ter muita gente já assustada aí, né? O consumo de risco aumentou uma dose semanal para os homens, 15, e para as mulheres, 8 doses semanais. E aí, vai classificar a dependência como leve, moderada ou grave, a depender dos critérios que vai preencher aí, né? Depois eu disponibilizo para vocês, que está muito ruim de ler, né? Mas aí de leve vão ser 2 a 3 afirmativas, moderada de 4 a 5 e grave 6 ou mais.
E ao lado só uma representação, né, do que eu falei da quantidade, né, de doses diárias e a dose semanal. Pode passar. Bom, essa tabela, ela é um screening antigo, que é o CAGE, que deveria ser usado, né, em qualquer serviço de saúde, né, a pessoa que já começa a relatar questões com álcool, são 4 perguntas muito simples de fazer, né, a primeira delas, alguma vez o senhor ou a senhora sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou parar de beber? O que a gente está avaliando? Uma percepção subjetiva do sujeito que seu beber está inadequado. A segunda pergunta, as pessoas aborrecem, ou, né, te aborrecem ou te criticam, censuram o seu modo de beber? É a percepção negativa de terceiros sobre o beber, né? Se as pessoas começam a falar que você está bebendo demais, pode começar a prestar atenção, porque isso está acontecendo. Senhor ou senhora se sente culpado ou culpada pela maneira como costuma beber? Não assume, mas quando bebe, sempre sente culpado, né? Vou parar, não deveria beber tanto, deveria reduzir, né? É a percepção também subjetiva que seu beber está inadequado. E a quarta pergunta, se eu costumo, ou a senhora costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou ressaca? Isso já é o indício de dependência física, né? O famoso, no outro dia, só beber mais uma que a ressaca passa, né? A gente considera entre 0 e 1, né? Sim, é baixa probabilidade de alcoolismo. Se respondeu sim para 2, alta suspeita de alcoolismo. E 3, acima de 3, né? Diagnóstico provável de alcoolismo. Pode passar. Bom, e os prejuízos que o álcool causa? Eu costumo colocar muito terror nos pacientes, nos dependentes de álcool, quando eu vou fazer o atendimento. A maioria só associa o consumo elevado de álcool à cirrose. E aí respondem, mas o meu exame de sangue deu que meu fígado tá bom. E muitas pessoas vão beber por um longo período e não vão ter alterações na função hepática ou nas enzimas que mostram lesão hepática, né? Às vezes vai estar no limite, às vezes vai estar pouco alterado, às vezes nem alterado. E aí continua bebendo. Ou então, vou tomar um protetor hepático antes de beber. Isso não existe, gente. Não existe, tá? Isso aí é placebão. É só para a consciência ficar menos pesada, mas não ajuda em nada, tá? Bom, quais são as consequências? Dá para ver aí por essa imagem que são muitas, né? Então, começando aí, o álcool é extremamente tóxico para o cérebro, extremamente tóxico. Para a visão, né? E quando eu falo, por exemplo, de cérebro, quase que em sua totalidade, os dependentes de álcool, após anos de uso crônico, vão ter alterações cerebrais. Nem todos terão cirrose, mas todos terão alterações cerebrais. Começa a ter alteração de memória, eu começo a ter prejuízo no sono. Então, a insônia crônica por si só, ela já causa prejuízo, né? Causa problema na memória. Muitas vezes ele começa a procurar atendimento porque está com problema de memória e insônia. Mas aí você vai abordar o álcool e fala, não, toma só uma para dormir, né? Mas esse uma para dormir talvez esteja sendo o maior dos problemas, né? E a longo prazo, às vezes nem tão a longo prazo assim, eu começo a ter danos severos cerebrais. Tem uma imagem de tomografia aí no slide, comparando um cérebro normal de uma pessoa com 43 anos e de um alcoólatra. Eu
Não coloquei, mas é uma pessoa que faz um consumo de álcool há mais de 18 anos. Quem não é da área da saúde consegue perceber alguma diferença aí? Pode responder no chat, ou pode responder, abrir o microfone e responder. Está todo mundo tímido. Bom, vou considerar que está todo mundo tímido. Então, é, a segunda imagem, essas regiões mais escuras, né, são aumento dos sulcos, né, cerebrais. Isso quer dizer perda de massa, né, perda de massa cinzenta. Então, o cérebro reduz de tamanho. Então, começa a desenvolver o que a gente chama de demência alcoólica, que é muito comum em pronto atendimento, é muito comum internação no hospital, paciente com essa situação, é muito comum encaminharem um paciente por essa razão, e esse dano é irreversível. E como eu falei e afirmo, todos os usuários crônicos de álcool terão alterações neurológicas. Bom, com relação ao coração, pode ter miocardiopatia alcoólica, hipertensão arterial. Com relação ao esôfago e ao estômago, o álcool também é tóxico para a mucosa, né, do trato gastrointestinal. Então, vai causando feridas. A gente também atende com muita frequência pacientes com casos de úlcera, né? Úlcera esofágica, úlcera gástrica, que vai perdendo a proteção do estômago, né? No intestino, essa imagem aí de cima é uma imagem microscópica das vilosidades intestinais. O etilista crônico passa a desenvolver uma síndrome de má absorção intestinal. Isso é muito importante para quando a gente for falar de uma das medicações que a gente usa na abordagem, né? Tanto da síndrome de abstinência quanto da abordagem do tratamento do alcoolismo em si, tá? E se tem síndrome de má absorção, vai ter má absorção de tudo, de medicação, de nutrientes. Então, o etilista crônico, já numa fase mais avançada, é uma pessoa que tem uma perda de massa muscular significativa, uma perda de peso significativa, né? A gente existe uma relação muito grande com a obesidade, mas isso é numa fase mais inicial, né? Aquele etilista já de 20 anos de uso de álcool, né, que a gente atende com muita frequência, já é um paciente já mais envelhecido, um paciente mais com perda ponderal significativa, né? O álcool pode e causa também pancreatite, né? É a segunda causa, né, de pancreatite. Segunda maior causa de pancreatite é o álcool, né? A primeira é cálculo biliar, né? No fígado, né? Todo mundo já sabe, né? Começa a causar alterações no fígado, extremamente tóxico, então o fígado vai sofrendo, vai sendo lesado, né? Às vezes, tem pacientes jovens que desenvolvem cirrose muito rápido, isso aí vai ser genético, né? Tem gente que demora, tem gente que não desenvolve, tem gente que desenvolve muito rápido. E aí as lesões vão sendo substituídas por fibrose, aí vira um fígado extremamente, né? Vira uma massa, né? Com um funcionamento inadequado, e aí o fígado, ele produz substâncias importantíssimas, produz albumina, produz bilirrubina, produz fatores de coagulação, então, por isso que o cirrótico tem sangramentos, né? E aí eu tenho um comprometimento, né, da veia porta-hepática, tem um comprometimento do sistema linfático, e aí por isso que a cirrose causa, né, o que a gente chama de, né, popularmente as pessoas falam barriga d'água, né, mas é ascite, né, e tem esse acúmulo de líquido. E então, quando chega nesse ponto, muitas vezes
nem transplante é indicado, a depender do grau, né? Para quem é médico aí, né, conhece aí o Child, eu preferi ser mais sucinta, né, e focar mais no tema. Mas não é raro, né, a gente se deparar com essas situações, e quando é paciente jovem, isso entristece muito, né? E neuropatias, né? O álcool é tóxico também, né, para o sistema nervoso, não só sistema nervoso central, mas sistema nervoso periférico, né? Então, tem pacientes que param de andar, começa a ter alteração da marcha, né? Começa a ter dificuldade para poder usar o banheiro, então começa a ficar dependente muito cedo. Com relação ao sexo, o álcool definitivamente também causa impotência sexual, né? Tanto, né, assim, afeta homens e mulheres, tá? E muitas vezes não precisa de ser tão a longo prazo, tá? Pode passar. Bom, então, focando na síndrome da abstinência alcoólica. A síndrome de abstinência alcoólica, como eu já falei lá no início, é um conjunto de sinais e sintomas com manifestações neurológicas, psíquicas e autonômicas. Como que essa síndrome acontece? No etilista crônico, né, então ele faz um consumo ali diário de álcool, né, uma quantidade quase que determinada, né? Você pergunta e fala, é uma barrigudinha por dia, é 1 litro por dia, né? Eles sabem, uma dose antes uma dose para abrir o apetite, uma dose para digerir o que eu comi, outra dose para dormir, né? Então, quando ele tem um costume, né, o hábito de beber uma certa quantidade, se ele suspende abruptamente ou se ele reduz, né, de uma forma considerável a quantidade de álcool ingerido por dia, ele começa a desenvolver sinais de abstinência. E ela tem uma classificação, a gente vai ver aqui mais para frente, de leve, moderada a grave. Então, só para destacar, né, dos sintomas neurológicos, cefaleia, tremor de extremidades, né, das mãos, hiperreflexia, convulsão, desorientação, psíquicos, alucinação, ansiedade, inquietação, irritabilidade, insônia, desinibição. Autonômico, taquicardia, taquipneia, febre, piloreção, aumento da pressão arterial, tá? Pode passar. E por que que isso acontece? De uma forma mais fácil de entender, os principais a fisiopatologia da síndrome de abstinência ela está relacionada com uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. E os principais receptores relacionados a essa síndrome são os receptores GABAérgicos e glutaminérgicos. Os receptores glutaminérgicos são os do tipo NMDA, que são excitatórios. O que acontece quando a gente consome o álcool? O álcool se liga aos receptores GABA, né? Porque o álcool é inibidor, né? Então, ele se liga aos receptores e o consumo crônico vai fazendo com que esses receptores fiquem dessensibilizados, né? Então, é como se o álcool está ali todo dia ali, em grande quantidade, eles começam a ficar dessensibilizados, né? Mas se eu tiver todos os receptores ocupados e o tempo todo eu estou bebendo e uma substância que é depressora, por que que muitos etilistas ainda estão andando, conversando? Porque existe uma compensação. O cérebro aumenta o receptor excitatório para que o paciente, para a pessoa ficar alerta, né? Minimamente alerta, né? Então, eu tenho um aumento ali de receptores NMDA, que tentam compensar ali essa depressão do sistema nervoso. Quando eu cesso o consumo de álcool, o que deveria acontecer?
O que acontece, na verdade? Esses receptores NMDA que não estão ativos, porque eu estou usando os receptores depressores, né, em grande quantidade, então eles estão, vamos dizer assim, menos funcionantes, né? Eles estão liberados, né? O álcool não está ali mais prejudicando a ação deles. Só que eu produzi mais receptores, né? Então eu vou ter o que a gente chama de tempestade autonômica. Vai ter uma hiperatividade autonômica. E os receptores GABA, que deveriam atuar e contrabalancear ali, como eu falei, eles estão com uma disfunção, né? Eles acabam, entre aspas, estando mais fracos, vamos dizer assim. E essa tempestade autonômica que é responsável pela síndrome, por todos os sintomas que o paciente pode apresentar. Então, é comum o paciente que chega com síndrome de abstinência estar taquicárdico, estar hipertenso, né? Eu não tenho que mandar esse paciente para a UPA se eu trabalho no CAPS. Eu tenho que dar uma medicação para ele, que a gente vai falar sobre isso. Pode acontecer desse paciente já ser previamente hipertenso e o valor pressórico, né, chegar a níveis muito elevados, é outra situação. Mas é muito comum para quem trabalha em CAPS, para quem trabalha em UPA também, né? Quem está no CAPS mandar para a UPA, quem está na UPA falar, pô, o pessoal não sabe tratar uma pressão elevada, né? E isso é consequência da abstinência, né? Então, a gente tem que reconhecer, né? Se eu conheço o meu paciente, se eu sei que aquilo ali, eu excluí outras causas, né? O indício é de uma síndrome de abstinência mesmo, ele é usuário crônico, ele fez uma cirurgia, ou vai fazer um procedimento no dentista amanhã, e aí o dentista falou, não toma remédio nenhum, não bebe nada. Aí ele ficou em jejum. Qual que é a chance dele entrar em abstinência? Enorme, né? Então, ele vai te contar essa história, você vai entender. Ele reduziu abruptamente, né? Então, convulsão, crise convulsiva no contexto de abstinência alcoólica faz parte dessa hiperatividade autonômica. Febre faz parte. E aí, não é raro a gente ver paciente que está em abstinência, fazer febre e está ganhando um piperacilina com tazobactam. E olha que eu não estou exagerando, não, porque eu já vi alguns casos assim. Bom, o paciente ficar extremamente inquieto, ter desorganização, alucinar, é esquizofrênico, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Conhecer a síndrome é muito importante, porque é uma série de sinais e sintomas. Então, se eu conheço bem, eu vou observar, eu vou medicar e vou observar e vou reavaliar. Não melhorou a possibilidade de ser, pode ser uma síndrome de abstinência alcoólica mais um AVC? Pode, claro que pode, né? Um bom médico, ele é investigador, então ele vai colher a história, né? E tentar excluir outras coisas. Se o paciente não melhorou com o tratamento adequado, aí eu vou pensar em diagnóstico diferencial e vou para o plano B, para o plano C, né? Mas até que prove o contrário, todas essas alterações são esperadas na síndrome de abstinência. Pode passar. Depois eu vou contar um caso para vocês, que eu atendi hoje, inclusive. Bom, esse gráfico, ele mostra em dias, né, e eu coloquei embaixo aí em horas, como que começam a aparecer os sintomas. Né? Como a síndrome é classificada em leve, moderada e grave. Grave, a gente tem aí o delirium tremens, né, como destaque, mas crise convulsiva é grave, tá? 6 a 12 horas já de suspensão, né, do consumo, né, do etilista crônico, ele já começa a sentir ansiedade, ele já começa a ter sintoma gastrointestinal, né, náusea principalmente, insônia, isso de 6 a 12 horas, irritabilidade,
De 12 a 48 horas, eu começo a ter moderada. Então, pode começar a aparecer febre, desorientação, alucinação. É muito comum alucinação de... Ah, eu tô sentindo um monte de bicho andando em mim. Mas as alucinações podem ser tanto auditivas quanto visuais, tá? E alucinações táteis são as mais comuns, tá? Mas pode acontecer alucinação de qualquer tipo, tá? Pânico, enfim. E de 48 a 72 horas ou mais, que eu tenho o risco do delírio tremens, que inclui confusão mental, né? Então, eu tenho essa tríade, né? A confusão mental, com desorientação, o paciente não sabe onde está, que dia que é, não sabe nada, mas está extremamente inquieto, apresenta alucinação, tem febre e tem instabilidade autonômica. A pressão está toda alterada, está taquicárdico, né? E aí que mora a questão, né? Pode ser facilmente confundido com sepse. Mas a história, bem colhida, é capaz de direcionar, né? Pode passar. Bom, esse score, né, que é o Silver, é um score que a gente deve utilizar mesmo, não esquecer de lançar mão dele, para definir se a síndrome é leve, moderada ou grave, não só pelos sintomas, porque às vezes fica difícil de determinar, né? Mas também o que fazer, para onde esse paciente deve ir. Eu vou atender, eu estou trabalhando, sou médica do PSF, chega um paciente com sinais de abstinência. Será que eu consigo tratar ele aqui? Ou eu tenho que encaminhar ele para o CAPS, eu tenho que encaminhar para a UPA, ou eu tenho que pedir vaga direto para o hospital, né? Que eu acho que nem tem esse fluxo, né? Direto para o hospital, né? Tem que ir para o CAPS primeiro. Bom, a não ser em locais, falando de contagem, né? Mas em locais que não tem CAPS 3 ou o CAPS do município tem pouco suporte, às vezes tem que ir, às vezes, direto para a UPA o paciente, né? Ou um hospital de referência. Aí vai depender do município, tá? Mas esse score, ele tem uma série de perguntas, né, observacionais, né? Você pode perguntar ou você pode observar, né? E você vai preencher e dar nota a partir dos sinais e sintomas que o paciente apresenta. Perguntas como se tem um mal-estar no estômago, se vomitou ou não, com relação a tremor, com relação a sudorese, sensação de insetos pelo corpo, formigamento, ouvido vozes à sua volta, algo perturbador, se tem... Eu cegueta, viu, gente? Se sente nervoso, se tá sentindo alguma coisa na cabeça, tontura, dor, às vezes você vai observar a agitação, não vai precisar nem te perguntar, né? Preocupar com a orientação, que dia é hoje, onde você está, é uma série de perguntas. Esse score é facilmente disponível, é só jogar no Google. Nos CAPs de contagem, a gente já tem isso, né? Então, na triagem, o pessoal que faz o acolhimento já faz, né? O interessante é que todo profissional, diante de um paciente etilista que está apresentando sintomas que podem ser abstinência, aplicar o score, até para transferir o paciente. É muito bacana quando a gente recebe um paciente, por exemplo, vindo do CAPS, e que o médico que encaminhou, pedindo leito, né, de retaguarda, pedindo leito, né, no hospital, ele coloca o paciente, apresentando tais sintomas, pontuou tanto no CIVA, já foi feita tal medicação, não houve melhora, reavaliei de tanto em tantas horas, então ele tem indicação de internação. Nossa Senhora, a gente fica muito feliz, mas pergunta quantas vezes isso chega. É muito raro, né? Enfim, eu espero que com esse treinamento a gente consiga melhorar os encaminhamentos, né?
Pode passar o slide. Bom, então existe uma pontuação. Essa pontuação, ela vai até 20. Quando você classifica, chega no score, por exemplo, 8 ou menor que 8, classifica como um quadro leve. Então, esse paciente pode não necessitar de uma internação, a não ser que ele tenha história de ingestão de álcool nas últimas 6, 8 horas, e a gente fala que história de Bing, que isso quer dizer o seguinte, tem gente que bebe pouco, mas bebe exageradamente, e aí o risco dessa pessoa desenvolver uma intoxicação alcoólica, que é diferente da síndrome de abstinência, é muito grande. Então, nesses casos, às vezes a gente deixa em observação, tá? Às vezes ele chegou por uma intoxicação, é muito comum confundir. Às vezes a pessoa bebeu muito, tá intoxicada, vai para o CAPS, não é abstinência, é intoxicação, e isso aí é muito significativo, né? A gente tem que ficar muito atento, porque o tratamento indicado para abstinência não pode ser usado na intoxicação, né? Bom, scores entre 8 e 15 é um quadro moderado. O paciente pode ser tratado ambulatorialmente ou necessitar permanecer em observação. Esse ambulatorialmente, na prática, CAPS-AD, né? Ou locais que não tem CAPS-AD, talvez, às vezes, a UBS, né? Se tiver num horário que esse paciente consiga ficar em observação por algumas horas, né? O ideal é que esse paciente fique em observação por cerca de 12 horas, né? Então, muitas vezes, local que não vai ter uma estrutura de CAPS, né, funcionando por mais horas, ele vai ter que ser encaminhado para a UPA, depender, né, dos sintomas. E se ele não tiver no CAPS, se tiver na UPA, por exemplo, ele deve ser encaminhado ou pelo menos ser abordado com relação ao tratamento da dependência química, que geralmente, né, que pelo SUS é feito pelos CAPS AD, pelos CERSANS AD, né? Então, mesmo que o paciente tenha condições de alta para casa, melhorou completamente, não tem indicação de ser transferido de ambulância para o CAPS, mas ele deve ser orientado. Olha, o que você teve foi uma síndrome de abstinência, isso mostra que o seu consumo de álcool está elevado, existe um local onde você vai ser acolhido, é uma equipe multiprofissional, né? Tem psiquiatra, psicólogo, você pode tratar. Então, é papel de todo profissional da saúde identificar pacientes, usuários crônicos, mesmo aqueles que já fazem, mas às vezes estão em abandono de tratamento, incentivá-los, tá? E o score maior do que 15, quadro grave, é muito provável que esse paciente necessite de internação, particularmente se tiver presente sinais de delírio, como temperatura elevada, alterações sensoriais e cognitivas. Em cidades que possuem CAPS-AD 24 horas, às vezes você pode manter esse paciente no CAPS-AD se ele tiver estrutura para isso, com uma reavaliação constante. Os protocolos, os principais, eles falam que você deve reavaliar na primeira hora, de 15 em 15 minutos, depois você pode ir espaçando até uma avaliação de 8 em 8 horas, reavaliar e reaplicar, né, o score. E se esse paciente começar a piorar, né, eu preferi manter ele, tá com um score de 15, mas eu consigo manejar aqui, né, quem está aqui tem manejo bom e sabe que se esse paciente piorar, não vai dar ruim.
Então, vou manter. Mas se eu reavaliar e esse score atingir 20 pontos, obrigatoriamente esse paciente tem que ser transferido para uma unidade de maior suporte, tá? Pode passar. Bom, antes de falar o que fazer, eu vou pontuar aqui o que não fazer. Tem algumas coisas aqui que eu pontuei, outras eu vou colocar. No final, se alguém quiser também, né, colocar algo que tenha visto, né, que principalmente quem trabalha em UPA. Bom, essa primeira frase aqui, obviamente, isso a gente ouve muito fora, né, de equipamentos de saúde. Mas a gente costuma ouvir, às vezes, as pessoas falarem, só bebê que passa, né? Então, jamais, de forma alguma, oferecer álcool, que além de não ser opção terapêutica, porque vai piorar a dependência do paciente, muitos ficam dependentes por causa disso. Tá sentindo os sintomas, bebe, sente que alivia, e isso aí vai só piorando, né? O álcool tem efeito de tolerância, como eu falei, né? Dos receptores, eles vão ficando dessensibilizados, então vão precisando cada vez de doses maiores, né? E aí, erroneamente, pode levar a crer que o álcool é o remédio. Hidratar indiscriminadamente os pacientes. Gente, é muito comum, todos os pacientes, tanto intoxicação, a gente até hidrata, né? Mas na síndrome de abstinência não cabe, sabe? A não ser que você perceba sinais de desidratação, sinais clínicos de desidratação. Mas rotineiramente a gente não deve hidratar, tá? Aplicar, fazer hidrantalização no paciente, né? Mesmo que ele esteja convulsionando, não é indicado o uso de anticonvulsivante, porque a convulsão que o paciente apresenta é pela tempestade autonômica, né? Então, não que eu nunca vou usar o anticonvulsivante, em algumas situações a gente vai usar sim, dentro do hospital, em situações que o paciente ficou refratário, às vezes ele está não só com uma síndrome de abstinência, mas tem alguma outra questão ali que está também somando ali, né? Então a gente não deve usar. E é muito comum a gente atender um paciente usuário de álcool que chega com uma prescrição e está fazendo uso contínuo, inclusive, de fenitoína. Esse paciente sem histórico de epilepsia. Ele convulsiona porque ele faz abstinência. E isso não vai impedir que ele tenha novas crises convulsivas, não. Então, é errado a gente manter, tá, anticonvulsivante, né? Com exceção do ácido valproico, às vezes a gente usa na prescrição do paciente dependente químico, porque às vezes é um paciente que tem transtorno afetivo bipolar, eu estou usando o ácido valproico como estabilizador do humor, mas não pensando em usar como anticonvulsivante, tá? Clorpromazina, não usar ou qualquer outra medicação que pode ter o risco de aumentar o intervalo QT, pelo risco cardiovascular, tá? Se for para usar diazepam, o paciente não está conseguindo ingerir. Então, eu não vou usar diazepam endovenoso sem ter um carrinho de emergência, sem ter uma segurança, né? Então, se for para usar, se tiver necessidade de usar endovenoso, aí esse paciente tem que ser transferido para um ambiente que vai dar suporte se ele rebaixar. E nunca, jamais, em tempo algum, fazer diazepam intramuscular, né? Isso aí é mais velho do que andar para frente, né? Todo médico e todo profissional da saúde tem que saber isso. Se não sabe, né? E não pode. O diazepam, ele não foi feito para uso intramuscular, tá? Ele tem uma absorção errática na via intramuscular. Então, você vai fazer, não vai fazer efeito nenhum, aí você faz mais um, mais outro. Quando ele vai fazer efeito, rebaixa o paciente, tá? Então, é uma medicação que definitivamente não deve ser feita por via intramuscular. Se eu não tiver acesso venoso desse paciente, não conseguir pegar um acesso e está precisando do benzodiazepínico, vou fazer intrarretal, mas intramuscular, não, tá? Aplicar glicose sem utilização prévia de tiamina, né? Isso também é mais velho que andar para frente. Qualquer médico sabe disso, né? Jamais. Por quê que eu não posso aplicar glicose sem utilização prévia de tiamina?
Eu quero que algum dos médicos tímidos no final me respondam. Pode passar o slide. O risco de síndrome Wernicke-Korsakoff. Ah, isso aí. Beleza, é isso mesmo, né? Tem um risco muito grande de desenvolver uma síndrome irreversível, que causa uma alteração cognitiva severa, porque a tiamina, né, que é uma vitamina do complexo B, ela é responsável pelo metabolismo da glicose no cérebro. Então, eu preciso dela para que essa glicose chegue de forma correta, né, nos neurônios. Então, eu nunca devo usar a glicose sem um uso prévio de tiamina. O etilista, ele tem uma deficiência dessa vitamina, né? Bom, e aí o excesso de glicose, né? Que sem a enzima adequada, vai gerar essa síndrome gravíssima, tá? Bom, então, com que eu trato a síndrome de abstinência? Basicamente, 2 remedinhos só. Muito fácil. Para tudo, quase tudo. Bom, e o nível de recomendação é A, né? Por todos os guidelines, não quer dizer que é uma recomendação forte, com evidência bem robusta. Embora a gente veja muitas pessoas usando alprazolam, clonazepam, todos os PAN da vida para tratar, o diazepam, que é o benzodiazepínico de longa ação, é o mais indicado, com exceção, eu já coloquei aí a cola, né? Com exceção dos hepatopatas graves, porque a metabolização do diazepam é hepática. Então, se eu já estou diante de um paciente que tem um comprometimento hepático, eu vou evitar não só o diazepam, mas qualquer outra medicação que tem metabolismo hepático, né? Exclusivamente hepático. Então, a opção para esses casos é o lorazepam, tá? Bom, quando o paciente pontua, né, de 15 para cima, a recomendação, e eu nunca vi nenhuma pessoa corajosa fazer isso, é usar o diazepam de 10 a 20 miligramas de 1 em 1 hora. Como, assim, é melhor ser mais precavido, né? Você faz, avalia, se for necessário, né, é recomendado. Então, se você fizer e tiver num ambiente seguro, se o paciente rebaixar, tá tudo certo. É uma recomendação válida, com nível de evidência elevado, né? Mas normalmente na prática, o que que a gente faz, Jorge, na prática? Quanto que a gente usa? Quanto você usa? Jorge, agora você ficou tímido? Bom, na prática, a gente costuma usar de 6 em 6 horas, tá? Sim, eu já usei de 4 em 4 horas e para paciente até mais grave. Mas eu acho que vai ter algum momento que vai ser necessário usar de 1 em 1 hora, tá? Mas você faz, reavalia, reaplica o score até que o paciente melhore. Ele vai melhorar de praticamente todos os sintomas, né? Porque o diazepam, né, os benzodiazepínicos, eles são inibidores do sistema nervoso central. Então, eles vão se ligar lá nos receptores GABA e vão melhorar ali a tempestade autonômica. Ah, mas então eu tô dando uma medicação que todo mundo sabe que causa dependência. Nesse caso, a gente usa sim benzodiazepínico, né? É um dos poucos casos, né, que a gente deve usar mesmo, né? A gente não deve ficar usando diazepam, né, benzodiazepínicos da vida para insônia, né? Nem para crise de ansiedade é recomendado, tá? Assim, em raríssimos casos. Mas na abstinência, sim. E aí, esse paciente vai usando e aos poucos você vai reduzindo gradualmente, né? E vai tratando, né, posteriormente o que levou esse paciente, né, ao alcoolismo, né? Se é uma síndrome depressiva, se são outras questões, né? E a gente vai tratar de forma não farmacológica e aos poucos tentar passar medicações para compulsão
e reduzindo gradativamente os benzodiazepínicos, que eles vão entrar aí apenas para que eu tenha um controle da síndrome de abstinência. Pode passar. A segunda medicação é a tiamina. Nível de evidência variável é com relação ao momento que essa tiamina entra, sabe? Teoricamente, como eu falei com vocês lá atrás, mostrei da alteração nas velocidades intestinais, e a alteração no esôfago, no estômago, né? As vitaminas do complexo B, elas têm uma grande absorção ali, estomacal e na porção proximal do intestino. Então, o etilista crônico, ele já come pouco, né? Aquele crônicozão que já perdeu massa, que só vive bebendo, ele quase não come. Então, ele já tem um déficit nutricional, por falta de alimento mesmo. E o que ele ingere de vitamina não está sendo absorvido. Então, é recomendável a gente atender um paciente, né? É um etilista crônico, tá na abstinência. Se ele já faz uso, se ele não faz uso de tiamina, eu vou entrar, vou ajustar a dose. É primordial, porque é a tiamina que vai garantir a proteção do cérebro, né? Ou pelo menos vai tentar diminuir os danos. E aí, quando eu coloco, né, assim, doses em interrogação, porque várias recomendações, não existe um consenso, né? Existe um manual da FEMIG que coloca, e eu vou me basear nele para orientar, tá? E na prática é o que eu uso, tá? Também. Mas outros colocam doses bem mais elevadas, né, nos protocolos. Quem dera se a gente tivesse tiamina parenteral disponível, assim, para a gente usar em doses elevadas. O que acontece? Se eu dou a tiamina oral para o paciente em abstinência, é o paciente de uso crônico, que já está emagrecido, aquele perfilzão que eu mencionei. Provavelmente ele já tem uma síndrome de má absorção. Essa tiamina está passando direto, quase. Então, não faz muito sentido fazer a tiamina oral, principalmente nos pacientes que estão mais graves e que chegam com um score mais elevado, dar a tiamina oral para eles. Então, eu tenho que fazer ela de forma parenteral, tá? Nos casos de intoxicação aguda, então, essas doses aqui que eu coloquei, todas são parenterais. A ampola de tiamina tem 100 miligramas, uma ampola. Então, para intoxicação alcoólica aguda, o recomendado é fazer de 100 a 300 miligramas, então isso aí é a variação, né, das recomendações, endovenosa, tá? E aí, na intoxicação aguda, você faz aí por 3 dias, tá? Tem algumas recomendações que falam que é uma dose única na intoxicação aguda, você hidrata, faz essa dose única, que pode variar de 100 a 300, tá? Na síndrome de abstinência, de 100 a 300 miligramas dia, variando de 3 a 5 dias, tá? E aí, 100 miligramas seria uma ampola, 300 miligramas, 3 ampolas. A diluição. Se for um cardiopata, se um paciente que não está desidratado, eu vou diluir com uma menor quantidade de soro, tá? Posso fazer, inclusive, intramuscular. Não tem necessidade de ser endovenosa, tá? Contando que seja parenteral, tá? E quando há suspeita de síndrome de Wernicke-Korsakoff, eu vou usar doses cavalares, tá? Que 1.500 miligramas, então são 15 ampolas, são 5 ampolas de 8 em 8 horas por 5 dias, né? Então, é aquele paciente que está com uma alteração da marcha, né? Está com ataxia, está com alteração ocular, é um paciente que está extremamente confuso, pelo sim, pelo não, pode ser que eu confunda a síndrome com delirium tremens, mas eu vou usar uma dose maior possível, né? E que
se tiver disponível, usem uma dose mais elevada, tá? Assim, na prática, funciona muito bem, tá? Pode passar. E falar um pouquinho do delirium tremens. Delirium tremens é a forma mais severa da síndrome de abstinência. É uma emergência médica. Lembrando, tá? A síndrome de Wernicke-Korsakoff, eu coloquei no contexto de tiamina, mas não necessariamente é uma síndrome que está relacionada à síndrome de abstinência alcoólica, não, tá? Ela também pode estar relacionada à síndrome de intoxicação alcoólica aguda, tá? Bom, é a forma mais severa, é uma emergência médica, então tem que ser atendido na UPA, se não houver melhora, encaminhar para o hospital. O paciente apresenta confusão mental e desorientação, uma agitação extrema, muitas vezes requerendo contenção mecânica mesmo, tremor grosseiro, vai ter flutuação de pulso, flutuação de pressão arterial, vai ter flutuação severa, sudorese, elevação, sudorese, elevação de pressão arterial, flutuação de pulso, distúrbios hidroeletrolíticos, é muito comum hiponatremia. O etilista crônico, na verdade, ele já tem uma hiponatremia, né? Para quem não é da saúde, é redução dos níveis séricos de sódio, tá? Uma hipertemia, às vezes até grave, tá? Ideação paranoide e distraibilidade. É um quadro muito florido, a história tem que ser muito bem colhida, porque se chega um paciente desse e vocês não sabem a história dele do uso de álcool, fica difícil às vezes de saber exatamente o que é, né? Então, paciente que é encontrado em via pública, situação de rua, obviamente, fazer uma anamnese, exame físico bem feito. Às vezes o paciente está apresentando alterações neurológicas severas porque teve um TCE. Quem nunca atendeu na UPA paciente que entrou como abstinência ou delirium tremens e era um baita de um TCE, né? Então, o exame físico bem feito, né? E uma anamnese, liga para o CAPS, esse paciente está sem registro, tenta achar um documento dele, tenta achar sinais, né, no exame físico de que ele possa ser um etilista crônico, e aí isso vai facilitar a condução dos casos, tá? Pode passar. Eu acho que terminou, mas eu vou contar um caso para vocês. Bom, eu sei que eu já extrapolei bastante do horário, mas vou contar um caso que ilustra, assim, a importância da gente ficar muito atento, enquanto médicos, né, na avaliação de qualquer paciente, né. Bom, eu atendi um paciente hoje, mais cedo, na unidade prisional. Esse paciente veio transferido de uma penitenciária com uma interrogação de um quadro de uma psicose persistente, esquizofrenia paranoide refratária às medicações. Acontece que esse paciente tem histórico de etilismo, porque o serviço social atende esse paciente, a equipe multiprofissional atende tudo, né? E aí, pegando o prontuário, na história da assistente social, consta que o paciente fazia acompanhamento em CAPS, no município dele, que era um etilista crônico, e ele cometeu uma agressão, estava sob efeito de álcool, né? E foi para a unidade prisional. Chegou na unidade prisional, o que aconteceu com ele? Ele parou de beber, né? E era um paciente grave. Então, ele começou a apresentar síndrome de abstinência alcoólica. E aí, com 4, 5 dias após a privação de liberdade, ele começou a apresentar alucinação, ficou extremamente inquieto, uma série de sinais e sintomas, provavelmente delírio tremens, né? Essas informações
eu peguei de prontuário, né? Então, nem sempre o prontuário está bem, as alterações estão bem descritas, infelizmente. E o que fizeram com ele? Esquizofrênico. Né? E no CAPS, muitas vezes, eles dão diagnóstico de esquizofrenia, né? Só porque o paciente tem alucinação, ganhou diagnóstico de esquizofrenia. Então, pelo sim, pelo não, vão chumbar esse paciente de Aldol. E esse paciente não melhorava. Ele não ganhou benzodiazepínico, ele não ganhou tiamina, né? Então, foram fazendo Aldol nesse paciente, Aldol com Fernegan, chumbaram o paciente. E aí, não, o paciente tá desorganizado, vamos mandar para o centro pericial, né? Que é aonde eu fiz o atendimento, né? E esse paciente está lá há 2 semanas. Hoje, ele está completamente prostrado, muito medicado, totalmente, assim, bem polimedicado, com dificuldade de falar. E aí, o paciente está disártrico, o paciente está confuso. Ele não estava confuso, ele estava com dificuldade de falar. Então, se tivesse muita paciência, ele conseguiu dizer que ano que a gente está, que dia, que mês, né? Conseguiu falar da profissão dele, conseguiu falar que ele fazia tratamento no CAPS. Não tinha delírio, não tinha confusão. Ele era muito medicado. Então, daí a importância de saber identificar, né? A pessoa é etilista. Se ela for presa, ela obrigatoriamente tem que tomar o benzodiazepínico dela, porque ela vai parar de beber. Se eu sou etilista e vou fazer uma cirurgia, internei no hospital, né, na história fala que faz um consumo de álcool, pode entrar com um benzodiazepínico. Esse paciente vai abrir quadro de abstinência, né? Qualquer situação que vai privá-lo de fazer o consumo de álcool e ele é etilista, eu tenho que já prever. Eu não vou deixar esse paciente entrar em abstinência, né? Então, por sorte, esse paciente aparentemente não teve tanto dano, né? Eu reduzi as medicações dele, obviamente, vou reavaliar depois, mas as evoluções ali diárias, paciente confuso, disártrico, né? Não compreendo o que o paciente diz, totalmente desorientado, né? E na verdade ele estava com excesso de medicação, né? Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Teria muitas outras coisas para falar, o assunto ele é amplo, tá? E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fiquem à vontade. Todo mundo assinou a lista de presença? Bom, eu vou deixar meu e-mail no chat e se alguém quiser perguntar alguma coisa, né, assim, em particular, vou ter o maior prazer em responder, tá? Agradeço imensamente a SSA por esse convite, tá? Me coloco à disposição aí para a gente, né, discutir essas questões relevantes, né, e tão importantes. Acho muito bacana essa iniciativa, né? Parabéns para quem teve e que tenham mais encontros assim, tá? Um abraço para você, gente.